Bom dia a todos os apreciadores do trabalho da Fraternidade do Grande Coração. Estamos mais uma vez deixando um vídeo que busca estimular a reflexão. Não compreendemos que as informações que estamos compartilhando favorecem uma compreensão completa sobre os assuntos tratados. Compreendemos muito mais que essas informações são estímulos, que porventura cada pessoa que assistir esses vídeos irá desenvolver novas percepções, a necessidade de novas pesquisas, a necessidade de novas integrações, a necessidade de críticas que sejam produtivas, que nos ajudem a ampliar a consciência sobre os diversos conhecimentos que aqui serão tratados. Então, compreendemos mais como facilitadores, nos compreendemos mais como facilitadores do processo do conhecimento e do esclarecimento espiritual. Hoje, especificamente, nós iremos fazer algumas reflexões a respeito da natureza integral do ser. Há muito tempo, as escolas espirituais de todos os tempos perceberam que entre a consciência espiritual, a sede de todas as inteligências, de todas as habilidades, de todas as qualidades, de tudo aquilo que configura o que o ser é, a singularidade, a individualidade, e que esta, dentro de uma visão espiritual, possui como causa a consciência espiritual, que entre a consciência espiritual e o corpo físico existe um campo energético confeccionado de energias que vibram nas mais diversas dimensões, e que este campo energético que foi estudado e cada uma das vibrações que envolve esse campo energético total foram recebendo nomes específicos, porque foi percebendo que cada um desses campos é como se esse campo energético tivesse várias camadas, das mais densas às mais sutis. E cada um desses campos energéticos possui qualidades, propriedades diferentes, que permite que a consciência espiritual se expresse em cada uma das dimensões vibratórias através desses corpos. As escolas espirituais do passado sempre buscaram estudar a realidade desses corpos. E a humanidade legou um conjunto de informações a respeito dos mesmos. A doutrina espírita convencionou-se chamar dentro da doutrina espírita a realidade intermediária desses corpos como perispírito. Posteriormente, alguns espíritos buscaram informar que o perispírito propriamente dito, com sua peculiaridade, resume-se a uma das camadas específicas dessa realidade energética. E os espíritos foram trazendo ao longo da doutrina espírita maiores informações a respeito das outras camadas mais sutis de energia. Existem camadas de energia desse campo energético total que está entre a consciência espiritual, que é abstrata, que é a sede da inteligência, e o corpo físico. Existem camadas de energia que temos muito pouco conhecimento a respeito dos mesmos. E existem outras camadas das quais já podemos fazer conclusões mais apuradas, mais desenvolvidas a respeito das funções e das propriedades dessas realidades energéticas. A este campo total, incluindo o corpo físico, que também é energia, porém mais condensada, nós chamamos de 7 corpos.
E o nosso estudo hoje visa tratar a respeito dos corpos energéticos que envolvem a consciência espiritual. Porém, antes de realizarmos esse estudo propriamente dito, iremos fazer uma pequena introdução que vai favorecer, espero eu, a compreensão de onde vêm essas realidades energéticas, esse campo energético, e por que existe este campo nas mais diversas vibrações. De uma maneira geral, todos os caminhos espirituais versam de uma energia básica no sentido de primordial, de primeva, de mais sutil, que essa energia básica funciona como se fosse uma grande massinha, falando de forma metafórica, simbólica, que constitui todas as outras realidades energéticas. Na doutrina espírita, foi dado o nome de fluido cósmico universal. Em outros caminhos chamam de matéria elementar, de energia espírito, como é chamado dentro da Amorque, dentro da Ordem Rosa Cruz. E em cada caminho foram dados nomes diferentes. Mas de uma maneira geral, entende-se que existe uma energia primordial, uma energia básica, e que essa energia traz a condição de se transformar e de formar todas as outras vibrações que constituem tudo o que é matéria em nosso universo. Desde a matéria mais bruta, como a matéria que temos em nosso mundo físico, que forma todas as realidades físicas, as matérias mais sutis, que formam a realidade dos mundos espirituais, nos mais diversos graus vibratórios. Todas as realidades materiais, tudo aquilo que não é consciência espiritual, tudo aquilo que não são inteligências que vêm da consciência espiritual, provém de transformações dessa energia universal, desse fluido cósmico universal, dessa matéria elementar, dessa energia espírito. Dê o nome que quiser a uma propriedade que sempre foi observada por todas as escolas espirituais, que é causa de todas as transformações que formam o mundo fenomênico, os mundos materiais, quintessenciados, os mundos energéticos, mais sutis e mais densos. Então, temos duas realidades no universo. O princípio inteligente, que esse princípio inteligente, através do processo evolutivo, traz o germe, a base da consciência espiritual que vai despertar, e a matéria elementar, que traz o germe, a base de todas as formas de expressões energéticas. Muito bem. Então essa matéria elementar, ela sofre alterações. E dessas alterações são formadas as diversas realidades energéticas que existem no universo, desde as mais sutis às mais densas. Uma informação que a espiritualidade passa no Livro dos Espíritos é que essa matéria, quanto mais sutil se apresenta, mais rica de propriedades também se apresenta. Então, essa matéria básica, ela pode sofrer várias alterações. Na sua forma mais básica, ela apresenta a sua forma mais sutil, e ela sofre alterações para formar as realidades mais densas energéticas, das menos densas às mais profundamente densas. Cada uma dessas transformações, que vai do sutil ao mais denso, se é que existe
o limite nessas transformações, cada uma dessas transformações apresentam propriedades, qualidades diferentes. Esse fluido apresenta, quando mais sutil, maiores possibilidades de expressão, de propriedades, de qualidades, e quando mais denso, menores possibilidades de qualidades. Um exemplo clássico que vemos disso é o que a consciência espiritual pode, como expressão no mundo astral, e o que a consciência pode como expressão no mundo físico. Estar no mundo astral ou estar no mundo físico não muda a realidade da consciência. A consciência se expressando no mundo astral, quando desencarna, quando desdobramento, etc., continua sendo o que ela é em termos evolutivos. E assim o mesmo na matéria. Porém, a riqueza da sua expressão é diferente. Por exemplo, no mundo astral, a matéria é mais... permite sofrer uma modelagem maior da consciência. Então, os estados da consciência vivenciados no mundo astral mobilizam cores, mobilizam formas desse corpo sutil que vibra no mundo astral, dessa matéria também do ambiente que vibra no mundo astral, onde no mundo físico essa modelagem é mais difícil. Acontece. Vemos, por exemplo, o efeito das emoções no corpo físico. Porém, o efeito das emoções no ambiente astral é muito mais rápido, é muito mais rica de detalhes do que no mundo físico. Então nós vamos percebendo que a matéria, por exemplo, no mundo astral nós podemos volitar. No mundo físico, no nosso mundo físico, nós não podemos volitar, que é levitar, através da vontade, da ação da consciência. Então percebemos que a matéria no mundo astral, que é um ambiente mais sutil, ou seja, onde essa energia cósmica em sua alteração está mais sutil do que no mundo físico, apresenta maiores propriedades em relação ao ambiente físico. Então, essas alterações da energia cósmica, que vem do seu estado mais básico, e que se transforma nas outras realidades, densificando a energia até o nosso ambiente material, em cada estágio de transformação, a matéria vai ter, de forma descendente, menos propriedades, de forma ascendente, maiores propriedades. Ora, pensando nessas alterações energéticas, nós vamos perceber que existem ciclos das vibrações energéticas do fluido cósmico universal. Eu particularmente entendo um ciclo como um evento, um fenômeno que possui propriedades afins que tornam ele, desde o seu início até o seu término, identificado como pertencente a uma determinada realidade. Eu sei, eu não ajudei muito nesse momento, então vou dar um exemplo e vou voltar a explicar novamente. No nosso desenvolvimento humano, desde o início que nascemos, nós possuímos ciclos do desenvolvimento. Então, existe a primeira infância, que vai de 0 a 3 anos, a segunda infância, que acredito que vá dos 3 até os 7 anos, a terceira infância, que vai dos 7 até a adolescência, o início da adultidade, da fase adulta, a meia-idade, a terceira idade. Isso são ciclos do nosso desenvolvimento. Em cada um desses ciclos, os teóricos que estudaram o desenvolvimento humano perceberam que é comum encontrarmos no ciclo da primeira infância o ser, no seu desenvolvimento, tem essas características básicas que tornam ele pertencente a esse ciclo. Então, na primeira infância, nós temos uma característica de nos sentirmos ainda simbiotizado com o meio, principalmente com a mãe, e processos orais e outros processos corporais. Então, existem
necessidades, existem finalidades que tornam tudo que acontece no desenvolvimento que tem a mesma finalidade, que tem a mesma necessidade, pertencentes a esse estágio do desenvolvimento humano. Então, o ciclo nada mais é do que uma realidade onde tudo que pertence a ele, de alguma maneira inicial, desenvolvido ou quase no término, ainda gira em torno de uma necessidade específica, de uma expressão específica. Assim como nós temos os ciclos do desenvolvimento humano, nós temos os ciclos das vibrações dessa energia. Então, por exemplo, nós temos os ciclos da matéria física, aliás, os ciclos materiais, que envolve a matéria física e a matéria etérica. E existe algo em comum que torna todas as energias que pertencem a esse ciclo afins quanto à sua vibração. Seja aquelas energias que estão quase no final do ciclo, as que estão no início do ciclo, elas possuem algo em comum para pertencer a essa realidade. Terminando esse ciclo, a energia muda de uma maneira tão ampla, apresenta propriedades novas e inicia-se um novo ciclo vibratório. Por exemplo, o ciclo da dimensão astral. Então, os ciclos das dimensões energéticas, os ciclos vibratórios da matéria, formam as dimensões energéticas, as diversas dimensões que configuram a realidade do universo. Então, pensando da dimensão energética mais sutil à dimensão energética mais bruta, mais condensada, que essa transformação dessa energia cósmica primordial, desse fluido cósmico primordial sofre, vão se formando ciclos. E cada um desses ciclos forma uma dimensão específica, que fala de propriedades que as energias possuem, que não possuem nos ciclos inferiores, e que possuem no ciclo superior, e que essa realidade, dessa dimensão, não possui propriedades específicas que existem nas dimensões que lhes são superiores. Mas todo ciclo tem o seu início, que é quando a energia começa a apresentar aquelas propriedades específicas, o seu meio, quando está no nível mais amadurecido daquelas propriedades específicas, e o seu fim, quando está terminando e se preparando para se utilizar a tal ponto que vai apresentar qualidades energéticas diferenciadas. Então, as dimensões nada mais são do que os ciclos vibratórios da matéria. Então, a energia cósmica, na sua densificação, formam ciclos, formam vibrações que se reúnem por propriedades afins e que formam diversas dimensões, desde dimensões mais sutis às dimensões mais densas. Essa energia também se sutiliza, porque existe uma tendência de toda alteração desse fluido cósmico universal, dessa energia elementar, de voltar ao seu estado natural. Então, essa energia, ela também se sutiliza. Então, existe um movimento de baixo para cima da energia e de cima para baixo da mesma. Ora, as dimensões energéticas nada mais são do que construções, representações energéticas para que a consciência, com seus atributos, possam se expressar nas dimensões
correlatas. O que significa isso? Significa o seguinte: significa que o desenvolvimento espiritual acontece de forma gradual. Nossa consciência parte das aprendizagens mais simples para as aprendizagens mais complexas. E de forma gradativa, nós vamos adquirindo novas habilidades e nós vamos desenvolvendo novas capacidades evolutivas. Vamos desenvolvendo estágios de consciência. Muitas vezes, e eu gostaria de fazer esse adendo, muitas vezes são confundidos estados de consciências com estágios de consciência. Quando nós falamos de estágios de consciência, nós estamos falando no nível de amadurecimento da consciência. Independente do nível de amadurecimento da consciência, digamos que uma consciência que esteja num nível de amadurecimento bem simples, e uma consciência que esteja num nível de amadurecimento mais complexo. Qualquer que seja o nível de amadurecimento da consciência, essa consciência pode entrar em estados alterados da mesma. Estado de vigília, estado de sono profundo. Não vou entrar nos meandros explicativos dos estados de consciência. São os estados que se alteram conforme o nosso foco muda e as ondas mentais ficam mais dispersas ou mais concentradas. Então, o indivíduo pode ter vários graus de amadurecimento de consciência, e isso se chama estágio de consciência. Mas em cada estágio de consciência, o ser vai ter a propriedade de alterar o estado de consciência de vigília, por exemplo, para um estado de consciência alterado, mais profundo. Então, quando nós falamos de estados, nós estamos falando das alterações das ondas mentais que o ser possui, e em qualquer nível de desenvolvimento o ser vai possuir a capacidade de alterar o estado das suas ondas conscienciais. Mas ele vai ter um estágio de consciência, ele vai ter um grau de amadurecimento de consciência. Então, o ser, no seu estágio de consciência, no seu nível de amadurecimento consciencial, isso é estudo da psicologia transpessoal, que estuda o desenvolvimento da consciência e que, principalmente para um teórico, a meu ver, o melhor de todos na área do estudo da consciência, que é Ken Wilber, que trouxe essa diferenciação a respeito de estados de consciência e estágios de consciência. Muito bem. Então o ser, esqueçam tudo isso, o ser, ele amadurece de forma gradativa. É uma maneira ecológica, produtiva de evoluir. Em cada grau de amadurecimento, ele precisa de realidades energéticas que ajude ele a se expressar ao nível vibratório que ele apresenta e pertence. Vemos, por exemplo, espíritos que desencarnam e que vão viver em dimensões específicas, não é mesmo? Por quê? Porque o seu estágio de consciência, o seu nível de amadurecimento de consciência consegue sustentar realidades que pertençam àquele nível vibratório. Então, no ambiente astral, com o seu corpo astral, ele se expressa ali. Existem espíritos, porque a matéria energética serve para que as potências que pertençam à consciência espiritual possam se expressar. Como a gente tem um corpo físico onde a nossa inteligência consegue se expressar através dele, onde a nossa individualidade consegue se expressar dele, a matéria nada mais é do que um atributo para que a consciência espiritual possa se expressar, possa interagir. Então, se o ser não desenvolveu atributos mais sutis,
ele não pode viver em dimensões mais sutis, porque ele não tem esses atributos. É como pensar no processo evolutivo, conforme o ser humano foi desenvolvendo características, o corpo foi mudando. Foi ficando menos primitivo e foi ficando mais elaborado. E esse processo vai continuar, apesar de alguns teóricos da evolução achar que nosso corpo físico não vai mais evoluir. Na verdade, o campo energético que envolve todos esses campos de energias que está em torno da consciência evolui e se aprimora ao longo do amadurecimento da consciência. As dimensões energéticas nada mais são do que realidades vibratórias para que a consciência possa se expressar segundo o seu estágio consciencial. É apenas uma introdução. Então, quem vibra na dimensão sutil, quem utiliza das energias da matéria que está nas dimensões mais sutis, quem já tem um estágio de consciência amadurecido de forma mais sutil. Quem está nas dimensões medianas, energeticamente utiliza-se dos recursos, das propriedades, das dimensões vibratórias medianas. Quem tem um estágio de consciência amadurecido de forma mediana. Quem está nas dimensões densas. Quem tem um estágio de consciência ainda denso, ainda muito imaturo desenvolvido. Imaturo não de depreciativo, mas imaturo em termos de falta de desenvolvimento. Agora, quem está na dimensão sutil pode ir para a dimensão mediana, porque tem isso desenvolvido em si. Pode se expressar utilizando-se da matéria que existe naquela dimensão mediana, pode se expressar ali. Então, as dimensões as dimensões vibratórias nada mais são do que realidades energéticas que servem de sustento para que a consciência possa se expressar nas mesmas. Muito bem. As propriedades energéticas, as qualidades energéticas de cada uma dessas dimensões vão ser diferenciadas. As dimensões mais sutis vibrarão em realidades mais rápidas e apresentarão, por causa disso, uma expressividade mais flexível, se moldando com mais facilidade à vontade e ao pensamento. As dimensões mais densas terão uma vibração mais lenta e serão mais resistentes, apesar de sempre sofrerem a ação da vontade do pensamento, mas terão uma resistência maior e menos propriedades de manifestar a realidade da consciência de forma mais complexa, porque sempre reflete. Um corpo físico sempre reflete a realidade da consciência que está ali. Mas o corpo astral apresenta a realidade da consciência com mais propriedades. O corpo mental apresenta a realidade da consciência com mais propriedades ainda, com mais riqueza. Então, através dessa... Vamos ver nosso tempo aqui, quanto tempo já foi, ok? Através dessas realidades vibratórias, que são alterações de uma realidade vibratória básica, que formou as diversas dimensões e as energias que existem nas diversas dimensões e as matérias, as formas que existem em todas essas dimensões. A consciência espiritual, para se expressar nessas dimensões, precisa de corpos que vibrem nessas dimensões. A esses corpos nós chamamos de corpos energéticos, os corpos vibratórios do ser, os 7 corpos estudados pelas mais diversas culturas espirituais. Então, um corpo nada mais é do que um mediador para a consciência, para que a mesma possa se expressar
no ambiente que pertence a determinada dimensão vibratória. Através daquele corpo, a consciência pode recolher os estímulos vibratórios que pertencem àquela realidade energética e pode passar aquilo que é resultante da sua vontade e do seu pensamento àquele ambiente vibratório específico. Então, os corpos energéticos nada mais são do que mediadores vibratórios para que a consciência se expresse nas mais diversas dimensões existentes. Um corpo energético, ele é então um instrumento de expressão para essas diversas dimensões. O corpo energético, então, como se fosse uma antena vibratória para aquela dimensão específica, serve como um instrumento para que a consciência possa emanar naquela dimensão específica suas vibrações, suas expressões, e serve como também uma antena para que a consciência possa recolher daquela dimensão específica suas vibrações, se expressando e captando. E para que a consciência então possa se representar naquela dimensão, de acordo com sua individualidade. Muito bem. Ok. Então, iremos ter tantos corpos quantas dimensões energéticas existirem no universo. Então, nós dividimos as dimensões por um estudo apropriado que fazemos aqui na Fraternidade, mas podemos dividir o bolo de diversas formas. Apesar de dividirmos o bolo de diversas formas, nós estamos com a divisão afirmando que existem dimensões, realidades energéticas mais densas e mais sutis. Levamos muito em conta o estudo da teosofia, assim como as informações que a espiritualidade tem trazido recentemente a respeito dos corpos e das dimensões. Então podemos falar que temos uma dimensão física, uma dimensão astral, uma dimensão mental, uma dimensão búdica e uma dimensão átmica. A dimensão física é dividida em duas partes, a mais densa e a dimensão etérica, que pertence também à dimensão física. Existe a dimensão astral, que possui, alguns autores criam subdivisões vibratórias da dimensão astral. Nós temos a dimensão mental, que é dividida em mental inferior e mental superior. Nós temos a dimensão búdica, que temos pouquíssimas informações a respeito dela. E temos a dimensão átmica, que temos menos ainda informações a respeito dessa dimensão. Para cada uma dessas dimensões, nós temos corpos energéticos específicos. Então, para a dimensão física, nós temos o corpo físico. Para atuar na dimensão etérica, nós temos o duplo etérico. Para atuar na dimensão astral, nós temos o corpo astral. Para atuar na dimensão mental, nós temos o corpo mental inferior e o corpo mental superior. Para atuar na dimensão búdica, nós temos o corpo búdico. Para atuar na dimensão átmica, nós temos o corpo átmico. Então, nós temos, na verdade, 5 dimensões e temos 7 corpos vibratórios para atuarmos nas divisões e subdivisões dessas 5 dimensões. Ora, o corpo búdico vai dar suporte para que a consciência se expresse na dimensão búdica. O corpo mental inferior e superior vai dar suporte para que a consciência se expresse na dimensão mental. Mas não só na dimensão mental. Os corpos energéticos vão dar suporte para que as potências da consciência espiritual, lembre que as dimensões, elas são representações energéticas
da consciência espiritual. Então, dimensões mais sutis representam energeticamente as potências mais elaboradas e sutis que a consciência desenvolveu. Então, os corpos, por exemplo, o corpo astral, permite a mediação de potências da consciência espiritual desenvolvidas que estejam afins energeticamente às vibrações do mundo astral. Então, os corpos vai permitir não só a atuação da consciência no mundo astral, mas que a consciência possa expressar as potências que, quando expressadas, vão precisar de energias mais elaboradas para serem representadas no ambiente. E por afinidade vibratória, criam dimensões específicas. Então, o corpo astral vai servir para expressar, para captar e para mediar as potências que tenham afinidade com a dimensão astral. O corpo físico e assim por diante. Vamos ver o nosso tempo aqui. Quanto tempo já fizemos de palestra, ok? Então, nós podemos chamar os corpos energéticos de quaternário 4, inferior, e trinário 3 superior. O quaternário inferior fala do corpo físico, fala do duplo etérico, fala do corpo astral e fala do corpo mental inferior. E o trinário superior fala sobre corpo mental superior, corpo búdico e corpo átmico. O que acontece na evolução? O ser vai evoluindo e vai incorporando as tendências básicas em tendências superiores. E vai tendo a necessidade de abandonar corpos que foram provisórios ao seu processo evolutivo, mas que por causa do grau de amadurecimento consciencial, o ser não necessita mais daquelas antenas para se expressar naquelas dimensões específicas. Então, as informações que a espiritualidade nos traz é que ao longo do processo evolutivo, o ser perde o quaternário inferior. Sabemos que o ser, ao longo do processo evolutivo, em determinado momento, não precisa mais reencarnar. E na reencarnação utiliza-se do corpo físico e do duplo etérico. Sabemos que ao longo do processo evolutivo, as emoções e os instintos se sutilizam a tal ponto que não é necessário mais o corpo astral. E as crenças e o pensamento, ela se elabora tanto, se abstraindo tanto, que não é necessário mais o corpo mental inferior. Então o ser perde ao longo do processo evolutivo, como ao longo da evolução, algumas funções que tínhamos na evolução física, alguns processos corporais, fomos perdendo, porque a evolução vai elaborando a expressão do ser. Também nós vamos perdendo a necessidade de alguns corpos, que vai perdendo a sua funcionalidade frente ao grau de amadurecimento que o ser tem e das aprendizagens mais elaboradas e sutis que ele é convidado. Então, sabemos que ao longo do processo evolutivo, o ser abandona o quaternário inferior, os corpos que pertencem ao quaternário inferior, que é corpo físico, duplo etérico, corpo astral e corpo mental inferior. E fica considerado o corpo de eternidade, o corpo que resiste ao processo evolutivo espiritual mais profundo, que é o trinário superior, que é corpo mental superior, corpo búdico e corpo átmico. O corpo físico, então, faz parte do quaternário inferior. É o primeiro corpo do quaternário, é o mais denso, é a camada energética mais densa dos 7 corpos. É um instrumento para a dimensão material mais densa. Possui um conjunto de células que possuem funções específicas para dar suporte ao corpo físico e à consciência poder se expressar no processo reencarnatório.
A espiritualidade mostra que quanto mais denso é um corpo, mais passivo ele é. Isso significa o quê? Quanto mais denso é um corpo, mais a sua forma de se organizar, o seu funcionamento, a sua sustentação provém do corpo que lhe é sutil e que imprime no mais denso o funcionamento do mesmo. Então, nós sabemos que, por exemplo, o corpo físico de todos os corpos é o mais passivo de todos, é o que mais sofre influência do funcionamento dos outros corpos mais sutis. André Luiz chama o corpo físico de corpo passivo, diante, por exemplo, da influência do corpo astral, que dá todo o funcionamento, as células do corpo astral, mediadas pelas células do duplo etérico, dá o funcionamento de todas as células do corpo físico. Então é isso, gente. Essa é a primeira parte da palestra dos corpos espirituais. Nós fizemos uma pequena introdução sobre as energias, sobre as dimensões, sobre qual é a função dos corpos e começamos a entrar no estudo do quaternário dos corpos energéticos que pertence ao quaternário inferior, primeiro corpo, o corpo físico. Estaremos na parte 2 de nossa palestra estudando o duplo etérico, estudando os chakras do duplo etérico de forma superficial. Teremos uma palestra mais elaborada que falará sobre os chakras. Estaremos estudando o corpo astral, as células do corpo astral, os órgãos que possuem no corpo astral, os centros de força que possuem no corpo astral, a realidade do corpo mental. Estaremos esboçando reflexões do que possuímos até agora sobre o corpo búdico e sobre o corpo átmico. E encerrando na parte 2, então, a palestra sobre os corpos energéticos. Espero que esta reflexão possa ter funcionado como um conjunto de estímulos que ajude a todos nós a ampliar a reflexão, a pesquisa, a crítica produtiva e o debate sobre as realidades energéticas que estão em volta da consciência espiritual. Estudar os corpos é importante por vários motivos, desde se entender com maior propriedade as funções da mediunidade, para se entender com maior propriedade as questões de saúde e doença, para se entender com maior propriedade as necessidades evolutivas e a importância em cada estágio evolutivo do que fazer, do como fazer. Esse conhecimento permite que o ser utilize das propriedades de forma mais consciente desses corpos para interagir com as dimensões e nessa interação mais consciente com as dimensões vibratórias, poder ser um agente ativo e não mais passivo, sofrendo a influência de maneira enseguecida dessas dimensões que nos envolve e podendo atuar de forma mais consciente nessas dimensões. E isso significa atuar objetivando o processo evolutivo nosso e da coletividade. Que eu agradeço profundamente a todos, a atenção de todos, as vibrações de todos e que o Mestre nos ampare e nos proteja profundamente. Que assim seja, graças a Deus.